todos os senhores ministros e, de uma forma especial, o ministro Fachin, que integra e que faz um trabalho exemplar a todos os títulos. Então, cumprimento cada um na pessoa de Sua Excelência, senhor subprocurador, doutor Juliano, senhores advogados que acompanham este julgamento, senhores servidores. Esse julgamento, presidente, e farei apenas uma resenha rápida do meu voto, como sempre faço, farei posteriormente juntado da integralidade do voto. Este julgamento começou em 4 de dezembro de 2018. Eu acompanhei o ministro Edson Fachin pelo não conhecimento, quer dizer, considerei na ocasião que não estavam cumpridas as condições para o regular processamento desta ação, e o não conhecimento, senhor presidente, neste caso, devo dizer, enfatizando, que não tinha nada de diferente de dezenas de centenas de habeas corpus que nós todos, tantas vezes, não conhecemos, mas que, quando se verifica a ilegalidade, o não conhecimento não impede, ao contrário, demonstra a honradez deste tribunal em zelar pelo direito, pela Constituição, especialmente pelo direito das partes, tanto que nós concedemos a ordem de ofício todas as vezes que há uma ilegalidade ou uma ilicitude, independente, portanto, do conhecimento. E, neste sentido aqui, quanto ao conhecimento, inicialmente eu tinha acompanhado o ministro Edson Fachin, mas como a ação prosseguiu em sua tramitação, ou seja, superou-se aquela questão, e em 25 de junho de 2019, voltou-se a análise, portanto, do que foi trazido pelo impetrante em benefício do paciente. Naquela sentada, senhor presidente, de 25 de junho de 2019, eu fiz constar expressamente, e leio o que fiz constar. E talvez por isso, ministro, e eu estava, na ocasião, me dirigindo a Vossa Excelência, presidente, que então não estava na presidência. Quando o ministro Celso de Mello fala que está se pronunciando sobre este caso, neste momento, e quanto à proposta que Vossa Excelência tinha apresentado de uma liminar, Vossa Excelência há de se lembrar, eu afirmei então, nesta fase, é bom que se lembre que mesmo o ministro relator e eu, que já votei no mérito inicialmente, acompanhando o ministro Fachin, estamos abertos, enfatizei então, pelo menos estou aberta, eu, porque o julgamento não acabou, a alterar. E o acervo que pode ser trazido, ainda com achegas ou com comprovações posteriores, não impede o uso dos instrumentos constitucionais para garantia dos direitos do paciente, bem como no julgamento de mérito, desde que se comprove, até nós mesmos podemos mudar, porque o processo continua, não está terminado o julgamento. Digo isso, senhor presidente, porque esta referência que eu fiz, então, deixou em aberto que, naquele momento, com os dados que eu estava analisando, não me pareceu que havia elementos suficientes para que eu concedesse a ordem. E, como disse, expressamente, e por isso é que fiz questão de fazer a leitura, pelo menos eu estou aberta, porque o julgamento não acabou. E, portanto, aqui estou dando sequência, aliás, está tendo sequência o julgamento, e nesta sequência, com os dados deste momento, é que eu profiro o voto, que, como sempre acontece, pode ser dado até o final. E anoto inicialmente que, conquanto seja excepcional, o habeas corpus tem sido admitido, como já foi dito aqui reiteradamente, em casos nos quais o paciente sofra, e eu estou me valendo do verbo que eu quero aproveitar, que é um sofrimento, um processo que tramite em que a pessoa não se sinta confortável de imaginar que está tendo um julgamento como seu direito fundamental determina, um julgamento imparcial, e que ele alegue que a conduta do juiz seria contrária aos direitos fundamentais por condutas que objetivamente permitam extrair-se desta parcialidade. E esta via, como já foi enfatizado, tem sido permitido. Até porque não é incomum, embora não seja o mais próprio, concedemos ordem de ofício
todas as vezes em que casos chegam aqui pela primeira vez, que foi enfatizado agora no voto do eminente ministro Nunes Marques, no sentido de que estariam chegando algumas matérias pela primeira vez, estariam chegando alguns dados, talvez, mas a matéria estava posta, não com o contorno e as comprovações que se tem neste momento. Mas ainda que tivesse chegado pela primeira vez, também não é incomum, ou pelo menos não é algo raro, que conhecendo de uma ilegalidade manifesta, nós concedamos a ordem de ofício, porque o que se visa é exatamente impedir que se mantenha um quadro de licitude. Neste caso, o que se discute basicamente, e no meu voto, de que farei juntada posteriormente, o que se põe é algo que, para mim, é basilar e que está na pauta desde o primeiro momento, em que pese, como eu disse, foi mudando o contorno, o cenário e a comprovação do que se tinha na minha compreensão e com as vênias da compreensão em contrário. Todo mundo tem o direito a um julgamento justo, a incluído o devido processo legal e a incluída a imparcialidade do juiz, do julgador. A parte pode até não gostar do julgador, pode até insinuar alguma coisa, mas comprovado que há uma parcialidade, nós temos isto desde a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, que todo mundo tem direito a ter um julgamento justo. E neste sentido, portanto, neste momento processual, que como realcei desde a sessão anterior, se deu relevo a uma série de dados que não se tinha no primeiro momento, tenho para mim que, além dos elementos que se foram adensando neste processo e que foram aqui trazidos por Vossa Excelência, ministro presidente, como vistor, o voto do ministro Ricardo Lewandowski, já tinha sido, de alguma forma, trazido em outros dados, em memoriais, pela parte. Alguns dados novos foram sendo introduzidos para clarear alguns dados que não tinha, na minha compreensão, uma comprovação inicial e, principalmente, uma clareza sobre dúvidas que poderiam fazer presumir que, sem prova indiciária sequer da parcialidade do juiz processante, mantivesse o julgamento na forma que tinha sido feito. Naquele primeiro momento, presidente, senhores ministros, senhor ministro relator, a mim não se mostraram suficientes os dados avulsos, eu diria, e pelos quais se buscava o reconhecimento da suspeição do juiz processante. É certo que, daquele período inicial até agora, em que pese o advogado ter até manifestado em mais de uma ocasião, em memoriais, que tinha posto alguns dados, claro que outros que reforçavam aqueles dados iniciais foram sendo anexados aos autos e demonstrando fatos e que os contornos que desde o início tinham sido apresentados levavam realmente a uma compreensão, para mim, diferente. Os indícios adquiriram uma combinação entre os autores processuais, de acusação, de julgamento, que conduziram o paciente na forma de investigação e de processamento, o que, na minha compreensão, pode sim significar a quebra de parcialidade do juiz. Isso significa que a suspeição, neste caso, se põe para mim como sendo um interesse que a legislação penal, processual penal ou a legislação até civil diz em favor de alguém, mas significa em detrimento de alguém. O juiz que é favorável a um, evidentemente, é desfavorável a outro. E, portanto, eu vou, como disse, senhor presidente, apresentar rapidamente apenas alguns alinhavos do que é o meu voto e a conclusão, a parte dispositiva, até porque os dados foram apresentados com muita profundidade em todos os votos, desde o voto do ministro relator. Quero, no entanto, senhor presidente, fazer algumas observações iniciais. A primeira é que, como juíza, eu tenho o dever de observar a Constituição e a lei, tenho certeza que todo mundo está tentando fazer isso no julgamento e com as diferentes visões e compreensões do tema, e estou interpretando segundo as provas apresentadas, o que cada um de nós aqui está tentando fazer com o entendimento que dá, com a inteligência que tem sobre os fatos, com a interpretação que dá aos fatos e aos dados do processo. Portanto, eu peço vênia aos entendimentos contrários para acolher a compreensão de que é possível, primeiro,
o uso do habeas corpus para afastar a ilegalidade manifesta, até mesmo em casos excepcionais, eu friso, mas de revisão criminal transitada em julgado, o que já foi lembrado com algumas referências feitas aqui. Reafirma, a jurisprudência caudalosa no sentido da impossibilidade, salvo ilegalidade manifesta que não se mantém. E nem é disso que estamos falando neste caso. A circunstância, portanto, de ter havido julgamento, e houve em várias ocasiões da questão da suspeição do juiz, não me parece acabar nunca quando sobrevier, dado que possa comprovar que algo ficou lá atrás e que não foi devidamente examinado e que agora pode ser comprovado. Como eu disse, todo mundo tem o direito, como eu lembro, todo mundo tem o direito de ser processado e julgado para ter um julgamento justo perante um juiz ou tribunal imparcial. Significa dizer que nem a parte pode estar impedida de exercer o seu direito amplamente confiando, e o princípio da boa-fé e da confiança precisa de presidir muito mais os julgamentos, mas que a pessoa não pode se sentir sendo julgada por uma questão imparcial, que ainda que com a superveniência de alguns fatores que podem comprovar o que ele alega sobre a imparcialidade, aqui chamada de suspeição, que ele não pudesse ter isso reavaliado. Ao juiz compete cumprir a sua função com desvelo, com imparcialidade, e é exatamente isso que foi posto neste caso desde o início. Eu trago, senhor presidente, as referências à Constituição sobre a necessidade de observância deste julgamento imparcial, não só na Constituição brasileira, que já foi tantas vezes reiterada, mas em documentos internacionais de que somos signatários. E, portanto, tenho que, como humanos, somos passíveis de erro, mas a parcialidade comprovada precisa de ser devidamente afastada, isso desde sempre. Basta ver que na Declaração dos Direitos do Homem de 1948, o artigo 10 é taxativo. Todo ser humano tem direito em plena igualdade a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial. E é isso que faz com que as pessoas se submetam ao direito e ao Poder Judiciário, ao Estado juiz, e não resolva praticar atos de vingança, que seria a barbárie, que seria o retorno por não acreditar no judiciário. Portanto, eu tenho, como todos nós, tenho certeza, como certo que ao juiz compete garantir que o direito não se descumpra por uma conduta parcial do julgador. Isto torna suspeito o julgamento, o próprio resultado julgado. E eu acho que nenhum ser humano tem o direito de se sentir sujeito de perseguição criminal com um direcionamento que se imponha para qualificar ou desqualificar alguém mediante uma atuação dirigida contra a sua pessoa. Pode até ser que disto se valha para outros objetivos, mas o certo é que todo mundo tem o direito de imaginar-se e acreditar-se julgado, processado, investigado por uma contingência do Estado e não por um voluntarismo de um determinado juiz ou de um tribunal. A dúvida que foi objetivamente sustentada pelo encadeamento de episódios demonstrativos de confusão aqui entre acusação e órgão de julgamento e até mesmo algum direcionamento na colheita das provas que vieram à lume após as alegações de suspeição e de imparcialidade, na minha compreensão, e aliás foi posto hoje com mais ênfase, não dizem respeito a aquelas interceptações, aqueles vazamentos, o que, reitero, aqui já foi devidamente considerado. Como eu manifestei antes também, e faz parte dessas minhas observações iniciais, primeiro, tenho para mim que nós estamos julgando um habeas corpus de um paciente que comprovou estar numa situação específica. Não acho que o procedimento se estenda a quem quer que seja, ou a imparcialidade se estenda a quem quer que seja, ou atinja outros procedimentos, porque aqui eu estou tomando em consideração algo que foi comprovado pelo impetrante relativo a este paciente nesta condição, esta peculiar
e exclusiva situação do paciente desse habeas corpus, Luiz Inácio Lula da Silva, faz com que eu me atenha a este julgamento, a esta singular condição demonstrada relativamente ao comportamento do juiz processante em relação a este paciente. E não se diga que poderia haver outras extensões, porque a figura deste paciente é que foi relevada em mais de uma ocasião pelo que se aportou nestes autos, e fico com o que tem aqui licitamente comprovada, e que faz com que suponha que realmente em relação a ele havia uma ênfase dada para que ele fosse posto numa condição específica a atrair eu vou pôr entre aspas, uma legitimação meio quanto ao que estava sendo desvendado sobre a corrupção que era investigada. Portanto, o voto de que farei juntada, senhor presidente, senhores ministros, nada diz com outros casos que tenham sido conduzidos pelo mesmo julgador. Nem acho que seja extensível, porque em relação a cada parte, cada juiz se conduz de uma forma. Não faço juízo prévio na condição, portanto, de suspeição do julgador em relação a outros casos. Estou julgando este caso, me atendo a este. Até porque a própria lei vigente no Brasil afirma que a suspeição ou impedimento respeita a uma singular situação. Há até situações em que o julgador se acha suspeito num caso e no outro caso não se acha, por uma série de contingências que são próprias e desenhadas em cada processo. Nada do que eu afirmo, portanto, estende-se ou vai além do que se atém à condição do processamento criminal com relação a este paciente, Luiz Inácio Lula da Silva. E também, não preciso de dizer, e tenho certeza que todos nós, aliás, isso foi repetido em todos os votos, não significa que não queiramos ou sejamos contra ou estejamos emitindo juízo de valor, pelo menos eu não estou em meu voto, sobre o combate à corrupção, que é obrigatório no país, a ética constitucional impõe e que precisa de ser feito nos termos da Constituição e da lei e que não pode de jeito nenhum, em nenhum momento, parar. Portanto, não faço nenhum tipo de juízo sobre isso no habeas corpus que tem estes contornos próprios que aqui tem. Acho o combate à corrupção importante, não distorço, portanto, do que eu estou dizendo e faço questão de reafirmar, isto não diz respeito a ninguém, porque acho que todos nós aqui temos o mesmo apreço pela ética, muito mais pela ética na coisa pública, na gestão da coisa pública. Não estou, portanto, fazendo nenhum tipo de referência ao julgamento da operação denominada Lava Jato. Estou julgando o caso de um paciente que foi julgado no fluxo destes procedimentos e que demonstra que, em relação a ele, houve comportamentos inadequados e que suscitam, portanto, a parcialidade que todo mundo tem o direito de não ter que todo mundo tem o direito de não ter que conviver. Em segundo lugar, também, senhor presidente, como Vossa Excelência hoje enfatizou, a partir do voto também do ministro Nunes Marques, do ministro Ricardo Lewandowski, eu não reconheço os elementos que estão como fundamento do meu voto nos fatos narrados que conduziriam a necessariamente uma análise da imparcialidade alegada a partir dos conteúdos das interceptações, por vários motivos. Porque ainda, ministro Lewandowski, que se tenha sido feita, e eu não lidei com os dados referentes àquelas receptações, mas se houve o hackeamento, em que condições que houve, quais as consequências dela, para mim não vem ao caso aqui, porque eu estaria votando, considerando, pelo menos pode-se ter uma interpretação no sentido de uma autenticidade e licitude desta prova, matéria sobre a qual eu não me refiro. O ministro Gilmar falou antes, o ministro Nunes Marques fez referência a este dado. Os dados que me levam à conclusão a que chego no meu julgamento são os que estão postos nos autos como devidamente comprovados. E são eles que, concatenados e agora comprovados, ainda que, como Vossa Excelência afirma, ministro Lewandowski, com contornos que ganharam uma especificidade, uma coloração, mas sem alteração de conteúdo e sem que eu considere esses conteúdos, até porque não sei o que se tem
nesses vazamentos, não sei as referências feitas, e que podem ser sobre todo mundo, e realmente pode ser uma afirmativa em relação a terceiros, incluído aí o juiz, que não é a fala dele. Não sei se é, se deixou de ser. O certo é que eu não faço, não me baseio neste tipo de dado, e esse julgamento, portanto, teve início em 2018, e até agora a alteração, como o advogado doutor Cristiano Zanin fala, foram postos sem a elucidação ou a tonalidade que veio até a partir do conhecimento de novos dados que foram se conjugando e demonstrando o quadro que me leva à conclusão a que chego. E estes dados são basicamente, senhor presidente, senhor ministro relator, a condução coercitiva, que já tinha acontecido até quando nós começamos esse julgamento, ela aconteceu em 4 de março de 2016, sem a prévia oitiva pela autoridade, com os dados todos que eu transcrevo e não farei a leitura outra vez desses dados. Nós, nas arguições de descumprimento de preceito fundamental 395 e 444, consideramos que não eram válidas as condições do investigado ou do réu, porque ele tem, inclusive, o direito ao silêncio, e naquela arguição concluímos que eram de ser julgadas procedentes, declarando a incompatibilidade com a Constituição da condução coercitiva, tendo em vista que o imputado não é legalmente obrigado a participar do ato e a pronunciar não recepção da expressão para o interrogatório que foi feito. Aqui, este dado que já existia naquele primeiro momento, mas que ganha contornos com esta conjugação que faço dos fatos hoje e com a demonstração que houve de outros acertos, eu diria, para se explicitar e dar a público isto tudo que aconteceu, me leva, presidente, a encarecer um dado. Houve uma espetacularização daquele dado que, junto com outros que vão se somando, demonstram, portanto, a conduta do juiz que pretendia, portanto, ou que pelo menos deixa claro que a imparcialidade não presidiu todos aqueles atos. Eu me lembro, senhor presidente, que tendo sido relatora talvez de um dos primeiros casos, se não o primeiro, em que nós concluímos o julgamento de um deputado federal, na execução do julgado, eu proibi que fosse sabido onde, quando, em que condições seria preso. O Brasil não viu uma única foto, imagem da determinação deste Supremo Tribunal Federal para execução de uma sentença definitiva. E neste caso não era nem nada disso. Era uma condução coercitiva indevida. Portanto, aqui se tem o primeiro dado que leva, junto com outros, a me levar à conclusão a que chego. O segundo, que também já foi mencionado mais de uma vez, é a autorização para a interceptação dos ramais telefônicos do paciente, dos familiares, dos advogados, antes de adotar as outras medidas investigativas, e neste caso, faço coro sim, a que esta cabal demonstração, havida numa sequência de providências, foi ao arrepio da lei, não apenas em relação ao paciente, mas visando o paciente, se teve uma expansão de quebras de direito que tornam impossível a defesa de alguém, e foi lembrado já hoje aqui, quem foi advogado sabe bem que a entrevista da parte com o advogado e o relevo do advogado é essencial para que o direito de defesa seja feita com amplitude e, principalmente, com a garantia de que a única surpresa que a parte pode ter é o que vier, e ainda não esclarecido, mas sobre o qual ele poderá falar, e não a surpresa de ele ver divulgado de forma indevida o que ele tenha falado na privacidade do seu encontro com o seu advogado e na postulação da defesa. Portanto, a figura do advogado que vem desde sempre, e principalmente nas condições em que foram apresentadas, me fazem, junto com aquele outro dado também, a considerar que aqui houve, eu diria, uma parcialidade no julgamento que impõe, portanto, o reconhecimento do que aqui é divulgado como suspeição.
O terceiro dado, que também está nos autos e que me leva a essa conclusão, senhor presidente, é a divulgação no dia 16 de março, ou seja, 12 dias depois daquela condução, do conteúdo de áudios captados. Breaking News, CNN. É oficial, a ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal reviu seu entendimento anterior e reconheceu que o ex-juiz Sérgio Moro não foi imparcial ao julgar o ex-presidente Lula. Por 3-2, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, portanto, reconhece que Moro não foi imparcial. Vitória importante para Lula, segue falando a ministra Carmen Lúcia. Disse aqui ela que o encadeamento dos fatos impõe o entendimento de que não foi a imparcialidade que presidiu todos os atos do ex-juiz e ex-ministro de Bolsonaro. Vamos voltar a ouvir a ministra. Do ex-ministro Antônio Palocci, que é posterior ao término da instrução, com toda a divulgação que já foi dada e com a transcrição que faço aqui em meu voto e que me abstenho de ler. Assim, na minha avaliação, presidente, os argumentos que foram apresentados para fins de um habeas corpus que tem este objetivo, de dotar toda pessoa, todo cidadão, de um instrumento célere, de natureza constitucional, de estatura tão nobre quanto os próprios direitos assegurados, tanto que é uma garantia constitucional, de ser julgado por um juiz imparcial, sob o qual não penda suspeição, porque todo mundo tem direito a um julgamento justo perante por um juiz imparcial, um tribunal independente e, principalmente, no qual ele possa comprovar todos os comportamentos que foram, aos poucos, sedimentando, consolidando, o que, para mim, é este traço e este quadro fundamental que me dá, portanto, de um cenário diverso e que veio a ser desvendado no curso deste processo para se demonstrar exatamente o que considero ser a quebra de um direito do paciente, que não teve um julgamento imparcial, como seria de se lhe assegurar por força de determinação constitucional e de normas constitucionais. Reitero, presidente, que estou tratando e levando em consideração as provas carreadas neste habeas corpus para este paciente e com os dados que foram apresentados e concatenados nos fatos comprovados aqui. Por isso, com as vênias do ministro Edson Fachin, do ministro Nunes Marques, e eu voto no sentido, portanto, de conceder a ordem de habeas com uma diferença em relação ao voto de Vossa Excelência, presidente, e do ministro Ricardo Lewandowski, é que ao final do voto neste habeas, Vossas Excelências tinham determinada a condenação do juiz processante ao pagamento de custas processuais. Neste caso, eu não acompanho nesta parte, porque aí sim, acho que tem razão o ministro Castro Nunes, o ministro Fachin ainda não se manifestou sobre este dado específico, no sentido de que não houve realmente a possibilidade, porque não era o caso aqui, de reconhecida, ainda que fosse, a quebra do dever de imparcialidade, de se manifestar, inclusive, sobre valores de condenação. Por isso, neste caso, eu estou concedendo a ordem, os termos, portanto, em que pleiteado, mas sem esta condenação final, mais uma vez, reiterando os meus cumprimentos ao ministro relator, a quem tem a honra de compor, pela excelência do seu desempenho neste Supremo Tribunal Federal, mas que, neste caso, após um estudo exaustivo do que veio ao longo deste período, desde o início da tramitação deste habeas, me leva a concluir exatamente no sentido que acabo de votar. Agradeço mais uma vez a palavra, senhor presidente.